Bem-vindo, Nasser, tudo bem? Olá, bom dia, Adri, bom dia, Rovai. Prazer estar aqui com vocês. Salve, salve, meu amigo Reginaldo Nasser. Sábado já tenho ingresso comprado, 18 horas estarei na Vila Belmiro com o Luca, assistindo Santos Inter de Limeira. Temos que me acostumar com esses adversários, entendeu? Isso aí, então estou indo fazer um estágio. Não vai secar o Santos, não. Não fala isso, Nasser. Coitado do moleque, só vai ver o Santos perder, cara. Eu peguei esse jogo, que é um jogo fácil, para ganhar. Para ele sair de lá e falar: esse time é bom demais. Tô levando até amiguinho para ver o jogo com ele. Tô levando não, o pai tá levando, né? É a festa. E aí, Nasser, o que você conta? O que tá mobilizando o mundo neste momento? Qual é a sua versão do mundo? Não, acho que a questão em Gaza continua, né? Chamando a atenção. Quer dizer, é uma questão que a gente sempre coloca, né? A gente tem muitas hipóteses, mas nunca consegue explicar bem porque que uma faixa de território daquela, né, do tamanho de Parelheiros, virou uma questão de. Eu estou com um olho péssimo aqui, não sei, uma irritação, desculpa. Virou uma questão internacional. Né? Quer dizer, deixou a questão da Ucrânia, que é uma guerra na Europa, envolvendo uma grande potência que é a Rússia, deixou para baixo, deixou de lado e assumiu. Então, acho que esse é um tema que ainda não se sabe qual o desenrolar, não tem nenhuma perspectiva ainda de cessar-fogo e do que virá depois do cessar-fogo. Né? A outra questão, eleição nos Estados Unidos. Né? Eu estive aqui num programa anterior, não foi com vocês, foi com a Sinara, com a Ana, e havia colocação ali da questão do Trump, né? Na Suprema Corte. E eu não me lembro, tinha um outro convidado que disse, não, eles vão barrar o Trump, não sei o quê. Poxa, Trump é elite americana, não é qualquer coisa, não. Ele faz parte e representa uma parte da sociedade. Então, está aí, ele está liberado para concorrer e está, como dizem, enchendo a boca do balão. Né? E nas pesquisas gerais, continua à frente do Biden. Já o Biden em queda, e uma das razões é a guerra em Gaza. Né? Por quê? Porque uma parte do eleitorado democrata, né, que é contra essa forma pela qual os Estados Unidos está agindo, apoiando Israel, não vai votar nele. Não vai votar no Trump e não vai votar nele. Então, isso é um sinal que já vem há um tempo e ele não faz. E muita gente, não vai fazer nada? Eu assinar conversando. Assinar, ele é um dilema para ele, né? Ele cai no voto, mas quem dá dinheiro para a campanha são os caras que apoiam Israel. Aí é que está. Ele foi o político que mais recebeu em 20 anos. Ele foi o político que mais recebeu dinheiro. Isso é comprovado, formal, não é dedução. Do lobby israelense, porque lá lobby tem que prestar contas, né? E ele foi o que mais recebeu entre todos os políticos, mais do que político republicano. Né? Então, ele não pode faltar com isso também. Então, ele está numa situação complicada. Então, ele dá algumas declarações aí, Netanyahu precisa tomar cuidado com civis, né? Que vai ficando patético, que ao mesmo tempo envia arma. Né? Outro dia eu falei isso, as armas chegam tudo direitinho para Israel. Aquelas migalhas de alimento que os Estados Unidos joga, né? Cai em alto mar, as pessoas se arrebentam para comer uma migalha. Né? Então, acho que essas duas questões, e a China olhando de camarote. Né?
só aumentando a influência no mundo, o BRICS só cresce, e tem uma fila de países agora que querem entrar no BRICS, e acho que é esse o cenário, e mais especificamente o Lula, cada vez mais tendo uma projeção internacional importante, além da questão de gás, Israel, a questão da Venezuela, né? O Lula é uma peça-chave aí nesse problema aí da Venezuela, né? Então, eu diria que são essas questões aí, em princípio, que chamam mais atenção no mundo e no Brasil em particular. E, Nasser, ontem saiu a pesquisa Quest e uma das questões era se o Lula exagerou ou não na comparação do Netanyahu ao Hitler, né, por conta do massacre, do genocídio que tá sendo feito em Gaza. E a pergunta, né, como foi, seja deu que a maioria das pessoas acham que sim, o Lula exagerou. Eu queria que você perguntasse o que você achou dessa pesquisa e de uma pergunta assim, desse jeito, para as pessoas, porque não é uma pergunta meio... exagerou, pode ser. Por que não perguntar, você é a favor da matança de crianças e mulheres em Gaza? Né? Porque... Não, pesquisa sinceramente, né? Nesse caso aí, nosso amigo Felipe pisou no tomate na elaboração da pesquisa, da pergunta. A pessoa pode falar até que ele exagerou, vamos supor, tem um nível de pessoa que vai dizer que ele exagerou, mas que foi importante. Eu conheço muita gente que acha que ele exagerou. Eu também. Nasser, deixa eu te pedir um favor. Se puder abaixar um pouquinho tua câmera, porque está cortando tua cabeça, porque tem um ao vivo ali, o número. Vou afastar. Aí, está ótimo. Melhorou. Não, eu acho que essa questão da pesquisa, em primeiro lugar, é o seguinte. Teve uma outra pesquisa que saiu, acho que uma semana antes, mais especificamente sobre, não era sobre o Lula, mas sobre a questão da opinião pública brasileira em relação à questão Israel-Palestina. E nessa pesquisa, o apoio a Israel caiu significativamente e aumentou o apoio à Palestina. E muitos atribuíram essa queda, vamos dizer, no apoio favorável a Israel à declaração do Lula. Então, ou seja, ainda é difícil nessa última pesquisa, e pelo que eu li, vários comentaristas, isolar essa variável. Em segundo lugar, o que pesou também, aí sobrepõe num tipo de eleitorado, são questões econômicas. Então, mais, quer dizer, apesar da melhoria, né, em termos de salário, em termos de emprego, etc., viu? Não os economistas surtados, né? Aqueles que falam que diminuir a taxa de desemprego é ruim. Mas economistas que têm uma posição razoável, eles disseram que, por exemplo, o preço de alimento ainda continua caro, né? Quer dizer, tem fatores aí anteriores que podem estar pressionando, e parte desse eleitorado, vamos dizer, de classe média baixa, também faz parte do grupo evangélico. Então, há uma sobreposição aí. Há também o embalo aí do motivação do evento do Bolsonaro, né? A pesquisa foi feita próxima aí, né, mais ou menos, né? Então, eu acho que tem que estar atento, sim, mas, como sempre, não é esse desespero e achar que é uma queda. E outra coisa, Drivovar, eu acho que essa questão de Israel, como outras, tá? Também acho que ela traz uma questão seguinte, quer dizer, não estou retirando o pragmatismo, de jeito nenhum, tem que ser pragmático, tem que pensar em ter voto, nada disso. Mas também tem que enfrentar certas questões. Eu estou repetindo aqui o que o Lula está dizendo, eu concordo inteiramente. Ele falou, olha, se for para eu ficar indo atrás de voto e deixar debaixo do pano
uma condenação de um tipo de crime como esse, eu estou fora da política, quer dizer, eu estou na política. Então, eu acho que também é um fator, como eu estou dizendo, que aos poucos vai reverter. Né? E o Lula tem razão, ele falou, à medida que o tempo vai passando, vai dando razão a ele. Porque ainda estamos na expectativa, são 30 mil mortes, mas a expectativa de que vem, se houver mesmo um ataque ali no sul de Gaza, esse número aí pode dobrar em poucos dias, o número de crianças mortas por desnutrição. Então, assim, apesar de estar um caos, um desastre, o pior ainda está por vir. Né? Então, nesse sentido, o Lula tem sido alerta. Então, acho que essa questão da opinião pública é importante. Importante também enfrentar, discutir, porque à medida que o Lula também falou aquela frase, muita gente que dava de ombros foi obrigada a se manifestar. Tem isso também. Não estava ali tudo quietinho, foi obrigado a manifestar. E virou uma pauta, virou debate. As pessoas começaram a se interessar, muitas mais pelo tema. Então, acho que tem essa questão da cultura política. Eu acho que a gente não pode desprezar isso também. E cultura política não é num piscar dos olhos. Né? É um processo. E é isso que eu acho. Eu não fiquei, sinceramente, não fiquei preocupado com essa pesquisa dessa forma. Por quê? Você sabe que eu sempre cito, tem um fato que aconteceu na vida do Churchill. Segunda Guerra Mundial, a Alemanha fez um dos piores bombardeios em Londres. Acabou o bombardeio, o Churchill foi andar por Londres, tal, olhou, calma, acendeu um charuto, todo mundo esperando ele para lá. Ele disse assim, vencemos a guerra. Aí todo mundo falou, como assim? Aí ele falou, olha, depois de tudo isso que aconteceu, nós estamos aqui, então sempre eu uso isso na eleição que o Haddad perdeu, mas citei isso, esses pequenos fatos, porque assim, naquele dia que o Lula deu a declaração, nos 3 ou 4 dias seguintes, foi uma coisa horrorosa. Inclusive, gente colocando palavra que o Lula não usou. Né? Mal intencionado mesmo. Toda a grande mídia. Puxa, e ele reverteu isso pela pesquisa aí. Israel caiu. Né? Então, acho que isso é da vida também. Como é agora a coisa da Venezuela. Né? Qual é a leitura daqui dos nossos? Né? É que o Lula protege ditadura. Toda hora que você lê. Se você for ouvir o Joe Biden, o Blinken, o New York Times, o Washington Post, vocês vão dizer o seguinte, que bom que o Lula está nisso. É outra visão. Ué, ótimo que o Lula está para ajudar a ter eleição legítima. Por quê? Porque ele é o que tem diálogo e autoridade com o Maduro. Então, cara, eles vão puxar sempre esse ângulo, né? Então, é lastimável. Mas eu acho que tem ainda muito chão aí para discutir, para debater, e acredito que o Lula, nesse aspecto, vai ser bem compreendido pela maioria. Muito bem. Eu tenho uma questão, meio inocente, eu já fiz aqui para outras pessoas, para Caramês Carlotto e tal, mas não sei por que jornalista às vezes é inocente, sabe? Sei. Nossa. Sei muito bem. Faz perguntas inocentes porque sonha com aquilo. São as piores perguntas, as mais difíceis. Cara, você não acha que ainda dá tempo dos partidos democratas substituir o Biden? Acho que não. Não, dá tempo. Dá tempo, dá. Agora precisa saber se tem alguém, se eles querem, né? Aí é que tá. Então, veja, a gente está falando aqui, eles acreditam que vão reverter. Ué. Eles acreditam piamente que vai reverter. Apesar de que eu estou dizendo, os sinais, veja, outro dia eu vi uma notícia, ele parece que ele não vai mais em universidade, que é uma tradição. Por quê?
com medo do eleitorado jovem. Acabou de sair uma pesquisa Gallup nos Estados Unidos, eleitorado jovem, apoio ao Biden, Israel, despencou entre 20 e 35 anos. Então, mas eles acham que vão reverter. E justamente, muitos democratas estão dizendo, criticando ele, Biden, não precisa dar declaração, para de mandar arma para Israel. Você já deixou matar 30 mil, para agora. Né? Mas é o que eu disse, o lobby é muito forte, porque você veja, o cara vai perder a eleição e eles seguram o Biden a apoiar Israel. Né? Mas olha, Rovai, eu também, você falou de inocente, eu não sei se é inocência também, ingenuidade, mas assim, veja só, o único argumento hoje, eu lembro há 4 anos, inclusive aqui na Fórum, vocês fizeram um programa direto, ficamos ao ar aí discutindo a eleição, e a gente torcendo para o Biden e ele reverteu, ele estava atrás, passou, torcendo aqui. Veja só, que motivo que nós temos, progressista, democrata, hoje. Naquela época, se voltasse, eu ia fazer o mesmo. Mas hoje, para apoiar o Biden, o único motivo que a gente pode dizer é melhor para o Lula, melhor para nós que o Biden. Ok. Agora, é a única, né? Porque o cara está apoiando um genocídio. Sim. O Trump não é uma maravilha, mas o Trump fez muito menos belicista do que ele fora. Ele fez tratado de paz com a Coreia, fez acordo com o Talibã, e o que ele fez no Oriente Médio, veja, não é nada agora, foi assassinar o general do Irã, que isso não é nada mais, né, pelo cenário que a gente está. Agora, voltando à questão do Lula. Poxa vida, também nós vamos ficar a vida inteira, até antes dependia pelo mal, agora depender pelo bem dos Estados Unidos. Já deu o que tinha que dar, acho que a gente também tem que ter uma força tal que não dependa dos Estados Unidos. Né? Então, acho que é isso. E essa questão da extrema-direita, eu acho que, por vezes, como nós estamos no meio disso, da tempestade, é natural que a gente aqui no Brasil veja isso. Mas se você olhar no mundo, minha opinião é o contrário. Quer dizer, muita gente está dizendo, está crescendo, mas não tem governo de extrema-direita no mundo aonde que tem. Fora a Hungria. Então, a Itália, veja assim, tudo bem, tem governo, mas o governo não está longe de ser igual ao da Hungria, ou do Bolsonaro, ou do Trump, a Meloni. Então, agora a Argentina é um fenômeno restrito. Ainda minoritário nos países, né? Forte, minoritário. Não ouvi, desculpa. Forte, pero minoritário. Isso. É intenso, né? Eles são intensos. Eles são... Que é o propósito da extrema-direita. Né? Então, tem uma intensidade, e essa intensidade, por vezes, traz influência, mas só com isso não se sustenta. Então, os Estados Unidos também tem que ver o seguinte. Na época, a gente dizia o seguinte, não, o Trump não vai voltar mais e tal. Eu acho que, por alguns motivos, a gente pode ter errado, mas um é o governo do Biden. Não que ele seja completamente ruim no lado socioeconômico. Não é. Pelo que eu tenho lido e ouvido de pessoas. Mas também, não veio dar uma outra cara, quer dizer, para a política, e era um momento, né, para mostrar claramente a diferença, etc. Em muitos aspectos, ele não mudou muito, né? Na área internacional menos ainda, e lembrar que o Biden é a ala direita do Partido Democrata. Né? Então, com todas as críticas que eu tenho ao governo Obama, né? Mas se viesse um estilo Obama, seria melhor, mais bem-vindo. Então, eu acho que, para além da força do Trump, sim, é verdade, inegável,
também há uma crise no Partido Democrata. Há muito tempo que não encontra a sua identidade, que não encontra o seu sentido de ser. Né? Então, isso proporciona uma coisa muito específica para os Estados Unidos. Fora isso, qual outro lugar? Na França, a extrema-direita sempre foi forte. Não é agora, desde a década de 80. Mas nunca ganhou eleição geral. Chega próximo e tal. Então, a gente também não pode achar que extrema-direita vem, né, de outro planeta. Né? Mas a Europa é um celeiro de extrema-direita. Né? Primeira Guerra, Segunda Guerra. E vamos combinar aqui que o fenômeno do Le Pen, Jean-Marie Le Pen, é o mais antigo da extrema-direita, talvez, do mundo. É verdade. O berço do iluminismo. É. Não, ele vem na sequência de uma extrema-direita que pós-Segunda Guerra Mundial. Então, muita gente... Você sabe que outro dia, Rovaidre, eu me assustei com esse dado? Eu não tinha esse dado. Você sabe qual foi a primeira vez que um governo na Alemanha, no caso a Alemanha Ocidental à época, não teve um ministro nazista? Eu não tinha ideia. 1969. De 45 a 69, sempre teve um ou mais ministro nazista, com histórico do Partido Nazista. Então, essa ideia dessa ruptura completa do mundo nunca existiu. Então, quando tem uma ocasião, uma circunstância, ele vem. Ele vem com força total. Então, o anúncio dos Estados Unidos, Ronald Reagan, né? Depois é Bush, então, Ronald Reagan reeleito, Bush reeleito. Né? Então, não é... E o Trump vem com, né, como dizer, um plus a mais, né? Vem com mais intensidade. Porque o Bush é um discurso xoxo, tudo. O Trump é um cara faz esse discurso apelativo e tudo, então tem outro momento. O Milley pode ser, mas já está sendo um desastre completo para o país inteiro. É isso aí. Não é possível. Quer dizer, vai trazer uma criminalidade, desemprego. É um horror. Gente, é um horror. Isso é um dos maiores fracassos da história. Então, veja só o que eu estou dizendo. Não é para dar de ombros. De jeito nenhum, a gente tem que estar preocupado, vigilante. Eu vi aí vocês, e vocês sempre estão atentos a isso, eu vi aí do Nicolas, então não estou de forma alguma. Eu só estou dizendo para não... Como alguns ficam apavorados, sabe? Quer dizer, aí cai no outro extremo, dota de tanto poder o inimigo que a gente fica meio que imobilizado. Não pode. Pode ser mobilizado pela... Você acha que o Trump dá bola para o Bolsonaro? Porque eu tenho dúvida. Se ele não ganhando a eleição, ele não vem aqui, não vem conversar com o Lula e resolve tudo. Né? Esquece. Esquece o Bolsonaro. Eu não... Assim, o Bush fez isso. O Bush fez. O Trump é um outro estilo, mas eu te diria o seguinte, na medida que vem aí algo contra o Bolsonaro, que vai ser indiciado, preso, sei o quê, ele vai tirando o time também, vai procurar outro. Mas vai procurar outro de direita. Né? Mas não vai prejudicar relação nenhuma com o Brasil. E pode tirar isso, depois não vai ter absolutamente nada, como não teve com outros países do mundo, onde tinha governos de esquerda. Mas as posições do Trump em política internacional, em alguma medida, não são mais próximas do Lula do que a do Biden? Ou seja, não pelos meus motivos. Eu sei, mas... Não, eu sei, eu concordo. Eu só estou falando porque senão o pessoal começa a falar aí. Entendi. Um dia eu falei isso e já começaram a falar. Tal. Eu concordo, sim. Veja, por quê? Motivo diferente. O republicano, em geral, não só o Trump, ele não quer se meter em tudo quanto é coisa no mundo. E o Trump, em particular, tudo ele olha dinheiro. Então, quando ele entrou, ele falou assim, o Afeganistão está dando muito... Nós estamos mandando muito dinheiro para lá. Vamos parar com isso. Então,
Então, assim, e essa coisa da OTAN. Não vou ficar dando dinheiro para a OTAN. O Bush falava isso também. O Ronald Reagan também. Não vou ficar. Os europeus que se viram. Entendeu? Então, a minha tese de doutorado, há muito tempo, eu peguei a política externa dos Estados Unidos lá na Primeira Guerra. E tem uma fala no Congresso muito interessante. O Wilson que interviu como interveio. Aí o republicano falava assim para o Wilson: então você quer dizer que na época tinha a Tchecoslováquia, que toda vez que um tcheco esbofetear um eslovaco, nós vamos ter que entrar no meio disso? Não, de jeito nenhum, não tem nada a ver com. Então, essa ideia que não quer fazer o mundo inteiro a imagem e semelhança. E aposta muito nos negócios, né? Dinheiro. Né? Então, você vê, no Oriente Médio, o Trump apostou no quê? Nos acordos de Abraão, que era trazer os países árabes com Israel, um investimento pesado em comércio, finanças, não sei o que e tal. É outra lógica. E no caso da Rússia, ele vai ele vai sair fora mesmo. No caso da Rússia, não tem coisa. O que eles são semelhantes é enfrentamento à China, né? O Trump e o Biden, né? Mas em relação à Rússia é completamente diferente. Você vê, além de tudo, o Biden, envolvimento dele, o filho pessoal na Ucrânia, né? Com negócios lá. Negócios que ainda, a todo momento, sai aí a apuração, né, de falcatrua do filho dele. Então, você veja que o Biden não é um caso ponto fora da curva, mas é um democrata que vem de uma elite extremamente articulada com negócios internacionais e com interesses e intervenção. Então, eu lembro, quando o Lula foi eleito, o Bush já era o presidente, o Lula foi encontrar com ele. E estava o Colin Powell tudo. Aí o Lula falou um negócio lá e tal. Ele olhou para o Colin Powell, o Bush, e falou assim: olha, ele pensa como a gente, ele pensa em interesse nacional. Né? Então é isso. É isso. Então, eu acho que também não podemos ficar. Na eleição passada, sim, a gente estava num outro momento. Agora, eu acho que a gente também não precisa ficar preso tanto a essa questão do Trump e o Biden. Eu acho que tem que acreditar mais no governo Lula, na capacidade do Lula que está tendo, e do fortalecimento das nossas instituições, porque a gente precisa olhar isso também. Eu acho que está sendo desprezado. Outro dia eu estava comentando com pessoas bem mais velhas aí, quase igual a minha mãe e tal, tio, sei o quê. Os caras acham inimaginável, não é prender tudo, um general e fazer um depoimento 7 horas. Isso é inimaginável. Essas prisões, essas investigações, quer dizer, a gente tem que, né, dar valor. O dia o Lula foi modesto, por incrível que pareça. Não sei o que estava dizendo. Ele falou: ganhei 3 eleições. Claro, ele não falou 5 para não. Pode ser desprezar um pouco a Dilma. Mas, francamente, quem ganhou a eleição foi ele. Ele ganhou 5 eleições. Pelo amor de Deus, gente. Onde que existe isso no mundo? O que chegou próximo a isso foi o Franklin Roosevelt. Nos Estados Unidos ganhou 4. Lá depois mudaram a Constituição para ele não ser de novo. Então, acho que a gente também dá um momento, né, que o Nelson Rodrigues falava do complexo vira-lata. Eu adoro vira-lata, tenho um em casa, discordo disso. Adoro. Mas era um pouco isso, né, de ser submisso, cabeça baixa, né? Ficar lamentando, tá murindo. Eu não sou desse perfil, não, e acredito muito, cada vez mais, na liderança, nos atributos do Lula, com todos os problemas. Acredito muito. Bem, tem pergunta aqui deixa eu pegar aqui o superchat do Joaquim Silvino. Rovai, não se iluda, que é isso? Olha a internacional fascista de extrema-direita, Celan. Não, nem eu nem o Nasser estamos iludidos. Nós só estamos dizendo que eles, a despeito de disputarem a hegemonia internacional em alguns países, e por isso ter uma corrente aí forte hoje, tá, eles não se tornaram hegemônicos internacionalmente.
Eles têm ainda, se vencerem na França, se o Trump ganhar nos Estados Unidos, se ganharem em mais 2 países centrais, ganharem aqui de novo, aí o bicho pega. Aí é outra relação. Aí a gente vai falar, né, Nasser? Sim. Não, e outra, se me permite complementar, é o seguinte: muitos elementos do fascismo estão nos governos liberais. Então, quando aparece o fascismo, fica um espantalho que é conveniente. Essas leis anti-imigração do Trump, também do Biden. Não tem muita diferença, não. Veja lá na França, com Macron. Então, também é essa questão das oposições. Quer dizer, esses elementos de tratar conflito, por exemplo, coisa de Israel, está cheio de gente progressista aí. Eu sei em universidade, que dá aula de direitos humanos e necropolítica, mas não assina, entendeu? Uma lista de solidariedade e apoio aos crimes na Palestina. Então é bom a gente olhar também para isso, porque, e é isso que estou dizendo, essa internacional fascista é um espantalho. É um espantalho. Não é nada. Não é aí que está o problema. O problema é quem tem dinheiro, quem tem recurso, quem tem investimento. É essa turma que tem. E essa turma, por vezes, vão para os fascistas e vai para o liberal. Né? Porque é bom também apoiar liberal, porque relação capital-trabalho joga lá para baixo e uma série de outras coisas, levanta umas bandeiras progressistas, o pessoal fica gostando. Esse é o problema também, né? Estilo Jorge Soros. Então precisa tomar cuidado com isso também. Muito bem. Professor Reginaldo Nasser, nosso amigo e colaborador constante dos projetos da Fórum, muito obrigado aí pelo carinho. Muito obrigada, Nasser. Até mais. Vamos lá, o peixe. Vamos lá, vou levar o Luca. Vou convidar o Sérgio Amadeu para ir também, mas ele ele não gosta. Vou subir aqui para dar um oi. Oi, Sérgio. O Sérgio. Fazer a transição aqui. Salve, obrigada, salve. Nasser. Tchau, Nasser.